Ela me dava o norte, mas nunca influenciava fortemente, nunca me dizia, né, faça isso, não faça aquilo. Ela indicava qual era o melhor caminho. Era uma pessoa de justiça, ela era muito justa. Era uma amizade sincera, amorosa. A gente não se abraçava muito, não. Mas eu acho que bastava olhar para nós. A professora Ada é minha mãe acadêmica, é minha fonte de inspiração. É só falar da Ada Grinover que todo mundo conhece. Então, um legado muito grande de profissionalismo, de competência. Já muito não se tem uma decisão de primeira, segunda ou do Supremo que ela não seja lembrada. Portanto, ela é referência, foi e será com certeza para os operadores do direito, para aqueles que pretendem fazer justiça nesse país. Minha mãe, ela morou na Itália até 15 anos de idade e ela me contava muito da vida que ela tinha lá na Itália, do que ela fazia lá na Itália. Ela viveu uma guerra na Itália, que tinha os bombardamentos, e aí o pessoal lá tinha que correr para o abrigo antiaéreo. Ela morava numa casa em Milão e eram buracos no chão que ia todo mundo. Aí ela contava que o cachorro tinha medo das sirenes, né? E então ela tinha que tirar o cachorro para ir. Ela veio como vieram na época muita gente depois da guerra, numa situação muito difícil da Itália. Teve a primeira imigração no começo do século e teve essa outra imigração que evidentemente eram pessoas que tinham algumas dificuldades em ficar lá depois da guerra. Terminada a guerra, meu avô, e lá era persecução mesmo, né? Igual na ex-Yugoslávia, igual nesses lugares. Então, meu avô, ele veio embora, né? Teve que vir embora, depois ele foi julgado e foi até absolvido de qualquer acusa que tinha sido feita. Mas esse foi o motivo da minha mãe e de toda a família virem embora. Eu lembro que eu estava na aula e como eu tinha chegado antes dela aqui no Brasil, me falaram, chegou mais uma compatriota. Então eu rapidamente desci para ver quem era. E era a Ada, mesmo porque eu pensei, digo, a pessoa que chega no primeiro dia fica muito, assim, meio desorientada. Então eu desci para ver se eu dava um conforto para ela. Que nada, ela estava comodamente sentada no pátio, falando com dois lindos rapazes, totalmente à vontade. A chegada dela aqui foi muito tranquila, porque primeiro que ela veio com 15 anos de idade, então já é uma idade mais fácil, né? Ela foi estudar na Dante Alighieri, que na época era a escola italiana aqui de São Paulo, e tinha uma colônia já, muitas pessoas já estavam vindo, estavam por vir. Então, a introdução dela, digamos assim, na infância foi tranquila, ela nunca me contou nada de muito preocupante. A professora Ada, no início do curso, logo chamou a atenção. Primeiro porque ela não era brasileira, era uma italiana que estava se naturalizando e que tinha conseguido uma façanha que muitos não conseguiam aqui no Brasil. Ela tinha chegado recentemente da Itália e tinha sido aprovada num vestibular que naquela época já era duro, para a Faculdade de Direito da USP. Da parte mais, né, acadêmica, universitária ou do trabalho, que ela teve algumas dificuldades a mais por ser mulher, não por ser estrangeira, por ser mulher. Porque nós estávamos invadindo um espaço que era exclusivamente masculino até aquela época, não é? E cada vez entravam, cada ano entravam mais mulheres no curso.
E eles estavam vendo que aquilo era uma coisa irreversível. Então, o que corria entre os alunos e que nós levávamos na piada, é que nós estávamos aqui para arranjar marido. Eu lembro minha mãe muito dedicada ao trabalho, né? Quando eu era pequeno, na época eu só tinha máquina de escrever, eu lembro de várias vezes no meio da noite eu acordar com o barulho da máquina de escrever, né, tradicional, e eu acordava, o escritório dela era do lado do meu quarto, e eu ia perguntar: mãe, o que você está fazendo? Ah, porque eu tive uma ideia, eu tive uma iluminação, seja lá o que for. Então minha mãe, sim, ela sempre trabalhou muito e ela dedicava muito do seu tempo para o trabalho. A professora Ada, ela era uma professora diferenciada, sem dúvida. Ela era uma professora rigorosa, no sentido de ter um rigor científico. Ela era uma pessoa que, vamos dizer assim, tinha um método de ensino bastante técnico, com seleção prévia dos textos, escolha dos temas, leituras obrigatórias para as aulas dela. Nas próprias aulas era comum lembrar, por exemplo, a situação de um aluno que estava sentado, meio quieto e não participava muito. Ela falava: você, qual a sua opinião sobre esse tema? Então ela sempre procurou estimular com que os alunos pensassem, debatessem, discutissem, o que acho que reflete um pouco o próprio temperamento dela. Para quem estuda direito, quem estudou direito, a Ada é uma referência, né? Ela foi uma das primeiras pessoas a pensar no novo processo. Ela lutou muito para aumentar a legitimidade daqueles que provocam a justiça. Então, ela era uma pessoa pioneira, inovadora. Então, antes mesmo de conhecer pessoalmente a Ada, todo estudante de direito tinha contato, na minha época, com a obra da Ada, né? E ela assustava um pouco, porque é uma pessoa de ideias muito avançadas, pioneiras, criativas, né? Estávamos muito acostumados, durante o curso da Faculdade de Direito, a pensar sempre no direito brasileiro. Mas ela dava essa ideia de que o direito brasileiro estava inserido no direito europeu, ele podia ser comparado a outras escolas jurídicas. Então ela fazia questão de nós desenvolvermos o direito aqui no Brasil no mesmo passo que estava o direito internacional. Isso é muito importante, né? Ela trouxe, quer dizer, ela foi uma legisladora. A Ada, eu acho que a maior contribuição da Ada foi exatamente na atividade de criar leis, e leis modernas. Por exemplo, a lei de defesa dos interesses difusos na área do patrimônio público, seja ele o patrimônio cultural, seja o patrimônio ambiental. Também a preocupação que ela teve de atualizar a legislação brasileira no que diz respeito à proteção do consumidor. Enfim, a Ada era uma pessoa que estava sempre inquieta, sempre exigente, mas ela queria levar o direito brasileiro a ser um direito no patamar de outros direitos importantes do mundo inteiro. E conseguiu. A professora Ada, ela tinha uma visão bastante evoluída, moderna, a respeito do papel do judiciário, né? E ela vinha sustentando que o antigo modelo de Estado liberal, né? Liberal individualista, isso foi coisa do passado. Essa concepção do Estado liberal dizer que o juiz apenas era intérprete daquilo que está dito na lei. Ao passo que o que a professora Ada defendia é que o judiciário, juntamente com os outros poderes, estavam vocacionados, eram obrigados a cumprir os objetivos que a Constituição expressamente enunciava, né? Na Constituição atual, no artigo 3º, fala inclusive em erradicar a pobreza, em construir uma sociedade solidária. Tudo isso
era função, papel de todos os poderes do Estado, inclusive do Judiciário. A professora Ada foi professora de inúmeras gerações de juízes e magistrados brasileiros, primeira coisa. E ela ensinou essa vontade de saber, essa vontade de se aperfeiçoar a muitas gerações de juízes, juízas, magistrados e magistradas brasileiros. Isso é extremamente importante. Eu não conheço nenhum daqueles que estudaram com a professora Ada, nenhum magistrado, nenhuma magistrada que estudou com a professora Ada, que não tenha esse prazer do conhecimento e que faça isso ser desenvolvido no seu trabalho de decidir as questões jurídicas. Ela coordenava, ela escrevia, ela encaminhava para o parlamento, ela ia aos parlamentares e explicar e conseguia conquistá-los com a edição de leis. As melhores leis processuais, com certeza, ela está presente. Ela fez parte da formação do próprio Código Civil brasileiro, do Código de Processo Civil, do Código do Consumidor e de uma quantidade enorme de leis que foram surgindo ligadas ao processo ou não, a lei das interceptações telefônicas, uma série de outras leis que foram surgindo em que ela era convidada a participar para elaborar a lei. Então ela já tinha, vamos dizer assim, um brilho próprio como legisladora, como autora de leis. Um dia que nós estávamos falando sobre samba, ela gostava muito de música. Ela me disse, mas eu não conheço esse samba. Era um sambinha muito comum, muito interessante, muito gostosinho. Eu gosto muito de música popular. E eu disse, ela, como você vai conhecer esse samba? Você não é brasileira? Ela ficou ofendidíssima. Nós passamos 15 dias sem conversar, porque eu tinha dito a ela que ela não era brasileira. Ela disse, como eu não sou brasileira? Pois eu estou contribuindo com a legislação deste país. Ela é um marco temporal. No Brasil, ela liderou uma corrente que transformou o processo. Por incrível que pareça, porque os italianos, eles são tão burocratizados no processo como nós, né? Herdamos muito deles. Mas ela era uma pessoa que enxergava muito além. Ela tinha essa virtude de transformar tudo em alguma coisa concreta, projeto de lei. E esse projeto de lei é encaminhado ao Congresso. Vários projetos foram aprovados, outros não tiveram o mesmo sucesso, mas as ideias ainda estão de pé e são sugestões que ela deixou, certamente vai ainda frutificar. Eu diria que a professorada era um todo, ela não tinha facetas da sua personalidade que pudessem ser separadas. Então, às vezes você estava tratando de um assunto jurídico e surgiu uma questão de um romance que ela estava escrevendo, às vezes nós estávamos tratando de uma questão jurídica e ela passava a tratar de questões políticas que a afligia. Eu acho que essa capacidade de sempre querer entender o mundo, saber e se posicionar perante todas as questões é algo muito marcante da professorada. A professora Ada ela tinha um estilo diferente de comunicação, né? E isso se apresenta nos livros dela, não apenas nos livros técnicos, jurídicos, não é? Mas eu acho que talvez por ela ter essa vocação literária, também isso também se ligava com a questão da originalidade. Então os textos dela, que são textos autobiográficos, são textos literários, são de contos, e esses textos são bonitos exatamente porque ela se liberava um pouco daquela pressão da disciplina, não é? E dava asas àquilo que ela tinha de melhor, que eu acho que era justamente a originalidade. Ela gostava muito de escrever. Ela escreveu livro de poesias, livro de contos, e em um determinado momento da vida,
ela desejou escrever os livros autobiográficos. Então, o primeiro livro que ela escreveu foi A Menina e a Guerra, que foi justamente o livro que conta da infância dela na Itália e da chegada dela no Brasil. Essa história dela é contada ponto a ponto, inclusive de uma pessoa, de uma criança, que, por exemplo, tentava ir à escola de manhã e se aproximava da escola, de repente soava o alarme, todos eles tinham que correr para um fosso, para um buraco qualquer na rua, onde eles iam se esconder e as bombas caindo aí ao lado deles, até que conseguissem, depois de muito... Inclusive, uma das vezes, ela está dentro de um bonde e começa o bombardeio, ela estava indo para a escola, começa o bombardeio, ela desce do bonde e fica absolutamente no meio uma menina, absolutamente no meio da rua. O bonde onde ela estava é bombardeado, explode, destrói, quer dizer, se ela tivesse ficado, teria ido, mas ela estava no meio da rua, solta, sem nenhuma proteção. Isso é muito... O livro é muito impressionante e muito verdadeiro, a gente acredita muito nele. Escreveu muitos livros, jurídicos e não jurídicos, romances e de poesia também. E eu fico até muito honrada porque eu tenho poesias que foram feitas em minha homenagem. Uma até que ela escreve o meu nome, então isso foi muito emocionante. Ada Pellegrini Grinover foi eleita para a Academia Paulista de Letras na vaga de Idelma Ribeiro de Faria, que faleceu antes de tomar posse. E quem a saudou na posse foi o acadêmico Paulo José da Costa, que, ao ressaltar suas qualidades em sua área de trabalho, assim se referiu a Ada. Ao lado do valor da nova acadêmica, impõe-se notar seu espírito de luta e sua sede de saber. Essa atitude de falar sempre, ser dona da sua vontade, ter opinião forte, escondia uma mulher terna, uma mulher que estava sentindo talvez uma premonição de que ela também estaria ausente e que uma das funções da academia é manter essa imortalidade falaciosa, né, fictícia, que é você se lembrar daqueles que foram. A imortalidade para uma academia é você não se esquecer daqueles que estiveram aqui um dia. As viagens da minha mãe eram sempre muito interessantes, porque ou eram viagens a trabalho, né, que aí eu ia, mas aí era muito focado em alguma cidade, algum local, ou então quando ela tirava lá 15 dias de férias para viajar. E ultimamente, que ela viajava mais sozinha, eu não tinha condições muito de acompanhá-la, aí ela fazia um pouco as peripécias dela e que pedia para não contar, né? Então, quando ela voltava, ela falava, você não sabe o que eu fiz. Eu falei, posso imaginar. Andou de rafting, não sei se era no Panamá ou na Costa Rica, de balão na Turquia, de camelo no deserto do Saara. Então, ela era muito aventureira. Ela era uma companheira excelente para as viagens e ela era muito curiosa, vontade de conhecer coisas novas, né? E não sei se por causa do estado da saúde que ela tinha ultimamente uma vontade muito grande de viajar. Ela foi, nesses últimos 5 anos, não sei quantas vezes ela viajou para o exterior, inclusive para a China, para o Japão, assim, para o Oriente, tentando conhecer países novos, culturas diferentes, etc. O rafting foi o máximo. Ela contando, mas ela falou, talvez o rafting tenha sido um pouco violento demais. Eu imagino, mãe, eu fiz rafting na Itália, não gostei muito, eu imagino você fazendo rafting. Bom, ia para Foz do Iguaçu, pegava aqueles barquinhos que chegam praticamente embaixo, né, da cachoeira. Não, era tudo assim.
Era muito ao extremo. Fomos, sei lá, Lençóis Maranhenses. E sobe a duna, e desce a duna, e pega a esquerda na duna, e entra na lagoa. E ela lá firmona. Então, o único problema da minha mãe é que, obviamente, o corpo não acompanhava a mente. Porque por ela continuava fazendo, viajando, como se nada tivesse acontecido. Aí ela começou a ver que o corpo não acompanhava e começou a diminuir um pouquinho. Falo que a Ada era aventureira, mas era também esportista. Ela fazia parte lá do Clube Pinheiros. E ela corria 100 metros e ganhava. Aí, às vezes, o que ela fazia? Marta, quero treinar, corre um pouco comigo. Eu não corria tanto quanto ela, mas ajudava. Algumas décadas atrás, quando a gente ia para a praia, né, em São Sebastião, onde tinha casa, a gente até arriscava uma corrida na areia, mas aí ela ganhava sempre porque começava a dar risada, porque era muito engraçada, minha mãe correndo meio desengonçada, né? Eu ria e ela sempre ganhava as corridas. Gostava de ajudar todo mundo, sem ser, vamos dizer, sem se mostrar. E amava os cachorros e os gatos, que eu vou te contar. Se você estava em cima da mesa, de repente o gato aparecia, era primeiro o gato, depois você. Ela gostava muito, muito, muito de animais. Não falando em relativização da coisa julgada, mas falando, como lhe mostrarei, em possível desconsideração da coisa julgada por técnicas processuais que eu vou brevemente indicar. O Brasil teve muita sorte de ter tido uma pessoa como a Ada, que ela deu muito para esse Brasil, e isso em relação ao Brasil. Tenho muito orgulho que minha filha estudou sobre o livro dela, né? Tenho certeza das capacidades dela intelectual e técnica, e sinto orgulho por isso, de ter frequentado por meio século uma pessoa assim, e essa grande amizade. Para ter o dinamismo dela, capacidade de liderança e a cabeça, a inteligência, né, para ter essa visão ampla, né, isso não são todas as gerações que têm essa virtude. Né? Eu tive essa felicidade de conhecê-la e de conviver com ela, né, e aprendi muito. A professora Ada fez história, influenciou o direito, influenciou a atividade docente do direito. Sem dúvida, eu acho que o que ela deixa, talvez não para suprir a sua lacuna, mas para que o seu legado continue, é que ela efetivamente fez um grupo muito sólido de discípulos. E acho que o trabalho dela e tudo que ela ensinou aos seus discípulos irá continuar. Todos os que passaram pela Ada têm essa sensação de que ela foi extremamente importante na conscientização. Você não faz um mestrado, um doutorado apenas para obter um título. É para que você possa ser um agente de transformação do mundo em que você atua. Minha mãe, acredito eu, que deixa um legado muito forte para o Brasil, para os profissionais e para os alunos, né, que estão se formando. Como isso, como, né, um país onde tem ainda assim, muito que trabalhar sobre o aspecto jurídico, onde tem muito ainda a se fazer, e tem que ter muita ética, e tem que ter muita responsabilidade, e tem que ter muitos, né, alguns aspectos que devem ser muito fortes. Isso sendo do caráter dela, que tem que batalhar muito, que tem que penar. Então, isso é um legado que ela deixa. Além do fato que é necessário estudar muito, se aprimorar muito no dia a dia. Eu quero finalizar este depoimento em homenagem a Ada Pellegrini Grinover, lendo o poema de sua autoria, Velhice. A velhice me trará o descanso.
na calmaria do lento entardecer, o sossego do fim das ilusões, a distância de todo o torvelinho, a paz completa de quem nada espera. A velhice virá com suavidade, trazendo-me o presente do passado, depurado de todo o sofrimento, distanciado de tantas aflições, purgado dos meus muitos desenganos. E não importa se estarei sozinha, pois guardarei em silêncio tudo que tive e fui, e tudo quanto poderia ter sido. A última vez que eu a vi foi mais ou menos um mês antes do falecimento dela, e ela ainda conservava uma vitalidade que ela sempre teve durante a vida dela, que era extraordinária, sabe? De coragem e de disposição para fazer as coisas. E continuava fazendo conferências e viajando e participando de congressos aos 80 e tantos anos de idade, como se ela fosse jovem. Estávamos trabalhando juntos num parecer, fui até a casa dela para discutir algumas questões. Depois, no dia do seu falecimento, eu recebi um e-mail dela pela manhã falando, olha, vamos prosseguir, eu acho que o caminho é esse, indicando um caminho jurídico. E eu respondi para a professora Ada, professora, eu estou indo para Brasília, que eu tenho uma atividade profissional, mas vou dormir em Brasília, à noite eu respondo nessa linha que nós vamos seguir. E ao chegar no hotel, fui surpreendido com a ligação de uma jornalista falando, olha, eu gostaria de saber se você pode comentar sobre o falecimento de um professor. Eu falei, mas quem é que faleceu? E foi um momento inacreditável para mim. A gente se emociona, não? Eu estou meio emocionada porque ainda a gente não digere isso. Eu queria estar falando de uma Ada viva, de uma Ada que está vivendo ainda, que está gozando da vida e tudo. E o fato de falar de uma Ada morta é, sinceramente, muito doloroso. Olha, eu acho que o momento mais difícil para mim foi a cremação dela. Não foi viagem, mas foi o momento pior para mim. Ela tinha me pedido para tocar uma música que era do Platters, que era do nosso tempo, dos nossos bailinhos. E eu pedi para tocar a música, aí voltou tudo. Aí foi, vamos ter um momento mais comovente para mim. Essa contradição que existia entre um desejo natural de viver e a aceitação da ameaça da morte, eu acho que foi uma coisa muito vigente. Ela me dava muito a impressão de que a morte vai vir, não vai ter jeito, eu estou me comportando como alguém que não está ligando muito, mas eu já vivi muito, já fiz muita coisa, já vi muita coisa, tenho um filho, tenho netos, então vivo bem, tenho uma boa casa, tenho uma boa vida, como bem, bebo meu vinho, vou jantar em bons restaurantes, levo uma vida bem, uma vida cheia de coisas boas, de bons momentos. Então, se for o caso, e aí é que eu digo que entra esse último poema dela, escrito pouco antes de morrer. Então virá a morte, a tocar-me no ombro, a olhar nos meus olhos e dizer, vem, já vamos. E eu a seguirei sem medo algum, deixando a página dobrada, o texto começado, o livro aberto onde parei de ler. E irei assim, tranquilamente, sem olhar para trás. Como se a qualquer hora eu fosse retornar, para terminar a frase interrompida, para entregar o trabalho prometido, para arrumar a desordem do texto, para concluir a leitura do livro de mistério, para cerrar aquela carta aberta que mostrava o delírio imaginado. E a minha ausência será mais suave, impregnando as paredes e as coisas, nos quartos que viveram aqui comigo uma parte tão grande da minha vida.